bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Mestre, o podcast do canal da Luxam Brasil. Meu nome é Rafael Ribeiro e hoje nós vamos falar de um tema super importante em qualquer canteiro de obra, seja uma obra pequena, seja uma obra média, grande, que é a questão da segurança. Então, segurança no canteiro de obra. Por que que esse tema é tão importante, mas ainda muito negligenciado? E para a gente falar com vocês sobre esse tema, a gente trouxe aí um time de peso aqui, um time super experiente que vai nos ajudar aí a decifrar o que está acontecendo, por que que a gente ainda vê esse tipo de situação nos canteiros de obra pelo Brasil. Quero dar as boas-vindas aqui ao Felipe Oliveira, que é engenheiro civil, influencer digital e larga experiência aí em obras de vários tamanhos, né, Felipe? Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Fica à vontade aí para se apresentar, contar um pouquinho de você. Sim, primeiramente eu agradeço o convite de estar aqui, né, participando desse podcast, porque é sempre um projeto bom a gente bater um papo, ainda mais falando de segurança do trabalho, né? Eu comecei a minha carreira em obras pequenas, hoje atendo projetos tanto pessoas físicas, né? A pessoa quer construir uma casa, que tem uma mão de obra mais simples, mais direta, como também grandes construtoras, que têm empreiteiras, subdivisões de hierarquia e tudo mais. Então a gente vê diversos casos que envolvem a segurança, né? Hoje eu trabalho com projetos estruturais e tenho as redes sociais como influenciador, tanto no YouTube como no Instagram, Facebook, tudo sempre engenharia ativa. No escritório também. Legal, maravilha. E a nossa segunda convidada aqui é a Maria Gama, que é de casa, é coordenadora de QHSE na Luxam. Seja bem-vinda. Obrigado também aí pelo seu tempo, pela participação. Fique à vontade para se apresentar. Eu que agradeço pelo convite, Rafael. Bom, eu estou na Luxam faz 11 anos. Eu estou na área de segurança do trabalho desde 2004, então tenho 21 anos. Tive a experiência de trabalhar na construção civil e esses 11 anos trabalhando indiretamente na construção civil, aí apoiando a Luxam nos atendimentos às nossas obras e indústrias também, onde a gente atende. Legal. Bom, legal. Vamos falar, a gente vai ter bastante assunto aí, vocês também vão complementando aí com as experiências que vocês já viveram aí, né, durante todo esse tempo. Primeiro eu queria entender o que levou vocês a trabalhar com a construção civil, em específico aí com essa atenção com a segurança, né? A Maria Gama já trabalhou bastante tempo aí na construção civil, em locadora, mas o que despertou esse interesse em vocês em ir para essa área? Acho que a área da construção civil começou quando eu era menor aprendiz ainda. Eu comecei trabalhando numa home center, né? Ali com 16 para 17 anos, eu comecei a ter contato com construtores, arquitetos, engenheiros. Ali eu falei, poxa, é uma área que eu me identifiquei, quero trabalhar. E é uma área que me interessava também por ser uma área mais lógica, né? Eu sempre gostei mais de exatas, parte de matemática, física. Eu tive uma certa facilidade, né? E a ideia era ser projetista estrutural, desde o começo. Depois do ensino médio, fiz o técnico em edificações. E é interessante que o técnico em edificações me colocou muito dentro da obra, para fazer a interface. Equipe de obra com equipe de engenharia. Então, como técnico em edificações, eu fiz toda essa interface. Então, eu pegava a demanda, passava para o pessoal e fiz isso durante um bom tempo. Depois eu entrei no escritório de projeto, foi aí que eu comecei a parte da faculdade também, né? Me formei, toda a minha formação foi dentro do escritório de projeto, mas eu estava sempre visitando obras, né? E sempre eu fui um engenheiro que gosta de estar na obra. Eu gosto de ir para a obra, ver, identificar o que está sendo feito, como está sendo feito, conversar com a equipe, né? Entender de quem está executando se aquilo faz sentido. Porque um projeto bem feito é um projeto execuível, né? Sim. Não é um projeto bonitinho num papel que chega na hora, então eu sempre tenho essa preocupação. Então o contato com a equipe faz com que também a gente veja essa realidade da segurança do trabalho. E a gente vai pontuando, a gente vai entendendo com toda a equipe de segurança do trabalho, a gente vai entendendo os mecanismos de proteção, os mecanismos até de preservação da vida. Porque a gente fala de construção, a gente está falando de vidas humanas, né? É um empreendimento de milhões, mas todos os milhões se perde se uma vida acabar ali no canteiro de obra. Então, acho que essa preocupação tem que nascer das pessoas. E, infelizmente, as pessoas acabam só percebendo isso quando acontece com alguém próximo. Né? Então, por isso que eu sempre fico atento nessa questão da segurança do trabalho. Bom, eu gosto muito de gente, né? Eu gosto de estar próximo, eu gosto da interação. E aí, eu tinha alguém na minha família que já trabalhava na área de segurança.
E eu comecei a fazer o curso de técnico e tal. E aí eu fui fazer um estágio em uma indústria, onde dentro da indústria eu tive contato com construção. E de lá eu fui convidada para trabalhar acho que foi o meu primeiro emprego como técnica de segurança, foi numa construção civil, onde eu tive grandes aprendizados, né? Depois de lá é que eu voltei para a indústria. E aí como técnica, acho que em 2010 mais ou menos, eu resolvi fazer engenharia de segurança e me especializei mais em alguns pontos. Depois passei da indústria para locação, né, dos equipamentos, mas assim, sempre com essa interação, com essa parte de treinamentos, eu adoro essa parte da interação com as pessoas, trazer como ele falou, desses mecanismos de prevenção, trazer, e principalmente a cultura, né, trazer esse trabalho de conscientização com as pessoas, que eu acho que é a parte mais difícil. Porque não é porque a gente ensina que eles aprendem, né? Então, quer dizer, depende muito de quem recebe a informação. Mas eu gosto muito dessa coisa de lidar com as pessoas e trazer o conhecimento para evitar acidentes. Eu acho que esse é o principal propósito. Né? Não tem como, né? Você trabalhar em construção civil e não conseguir fazer uma boa gestão de pessoas, não gostar de estar com pessoas, porque é uma matéria-prima ali também, né? Principal ali pra gente ter em qualquer obra, né? Então, que bom, assim. E se a gente fosse fazer um gancho já, eu acho que o Felipe já tratou essa questão de ser super importante, de não poder negligenciar, mas por que a gente ainda vê algumas obras não tratando a questão de segurança como algo prioritário e acaba deixando isso como uma questão secundária? Eu acredito que hoje a construção civil ela tem uma característica muito ímpar. Eu acho que você pegou essa da indústria para a construção, você conseguiu identificar bem. A construção civil, nossa, ela é um pouco arcaica, né? Ela parou no tempo. A tecnologia aplicada à construção civil, ela ficou paralisada por conta da mão de obra muito barata, né? Isso foi ao decorrer dos anos. Isso está mudando agora, nos últimos 10 anos, com a escassez de mão de obra. Então está se buscando novas tecnologias para tudo, tanto para você executar um trabalho, como para você até projetar um trabalho. E essa perda de tempo que a gente teve desses anos, se a gente comparar a construção civil com o agro, por exemplo, a tecnologia empregada no agro é muito grande. E é um setor que traz um retorno para o país absurdo. A construção civil não. Ela ainda tem tecnologias que estão lá de trás. Então, se a nossa tecnologia aplicada está atrasada, a mentalidade das pessoas ainda acompanha esse tempo. Ainda porque, eu sempre fiz assim, deu certo. Na indústria também já foi forçado. Então, todas as outras cadeias produtivas da sociedade, elas foram forçadas a evoluir. E hoje a construção civil está sendo forçada a evoluir. Então, a gente vê essa mudança. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de utilizar um rompedor com equipamento de proteção de cervical, até de questão de alívio de peso, se mostra hoje, né? O operador, você vai nas feiras, você vê o operador com equipamento que reduz o peso, reduz o impacto. O próprio equipamento tem amortecedor de impacto. Sim. Né? Por que é tão importante isso? Porque eu preciso do meu funcionário com saúde, eu preciso dele conseguindo executar uma tarefa, não questão de tempo só, a gente otimizar a atividade, mas também que resguarde a saúde dele. Porque a gente hoje tem um histórico de acidente muito grande na construção civil. Sim. E é legal que muitas pessoas se acidentam na confiança. Sim, pelo excesso de confiança. Então eu vejo muito esse cenário na construção civil. Sim. É que bom que hoje ainda se discute, já está se falando, né? Mas essa evolução era muito importante. Sim. A gente, no Grupo Loxam, a segurança é um dos pilares, né? Então, a gente, em todos os nossos comunicados, Maria sabe muito bem disso, né? A gente reforça muito essa questão da segurança. Então, até por conta disso que a gente trouxe esse tema, porque a gente não é diretamente responsável ali pelo funcionário do nosso cliente, né? Mas a gente é corresponsável em algumas situações porque o nosso equipamento está lá. Então a gente quer trazer esse tipo de conteúdo e levar mais informação, cada vez mais informação, para que você que está numa obra consiga entender de por que fazer o trabalho com o rompedor e não com uma marreta lá que o meu colaborador pode ter um acidente, depois ele vai ficar fora, tem um risco de vida dependendo do tipo de equipamento, né? E a gente não quer esse tipo de coisa. E a prioridade, né, com relação à parte de segurança, porque quando a gente incorpora a segurança desde o planejamento da obra, onde a gente consegue
prever os acidentes, né? E aí, se a gente consegue enxergar quais na verdade, os riscos, né? Não os acidentes, os riscos que levam aos acidentes. E aí, onde a gente pode definir as proteções e aí sim orientar as equipes. Então, ela tem que fazer parte disso, por isso que ela precisa ser prioridade, né? A gente hoje nem fala de prioridade, a gente fala de valor, né? Porque a prioridade, ela muda conforme o cenário, né? Então, a gente tem que colocar a segurança ela como um valor. Então, se ela é incorporada desde o planejamento da obra, e aí a gente consegue fazer tudo isso até chegar na orientação e evitando que sofram acidentes, né, ou improvisações. Então, ali dentro do planejamento, pensando em segurança, é onde a gente vai identificar tudo isso e vai reduzir a questão do tempo gasto depois. Porque quando um acidente acontece, é onde para toda a obra. É onde vem o retrabalho, né, onde vem custos e por aí vai, né? Então, eu acho que ser incorporado desde o princípio é onde vai melhorar essa questão da produtividade e a entrega de obra. Legal. Eu tive um técnico de segurança, um amigo meu, Rafael também é o nome dele. O único defeito dele é ser palmeirense. Ele é um grande amigo e ele fala muito sobre essa questão de você transpassar para o colaborador a importância da segurança do trabalho. Ele recebeu instruções de, não, o pessoal tem que ter medo de você. Ele falou, não, pera lá, ninguém tem que ter medo de mim. Sim. O cara tem que entender o porquê daquilo. Exatamente. Eu tô mais preocupado dele entender o porquê da segurança e o porquê desses procedimentos todos que pode parecer somente enrolação para atrapalhar o serviço dele, como isso vai proteger a saúde dele. Então isso é muito interessante. Quando você já sai daquela questão de impor e você fala, cara, você é o primeiro, tem que ser o primeiro a estar preocupado. Eu tô aqui para te orientar a melhor maneira, mas você tem que estar preocupado com a sua segurança. Claro. Mas vocês veem ainda um cenário preocupante mesmo nas obras? Como é que tá essa visão de vocês? Porque assim, no nosso público, quem nos assiste, a gente tem desde uma pessoa que faz uma obra pequena, que lida com obras menores, até grandes obras, né? E eu imagino que esse cenário ele também vai variar, né? A gente tem, logicamente, grandes construtoras que têm um programa, né, de segurança e saúde no trabalho bem interessante, mas você também tem outros que ainda não estão nesse nível. Como é que vocês enxergam esse cenário de acidentes, de riscos no Brasil como um todo? É muito interessante quando você entra no canteiro de obra. Você vê placas. É a máxima. Se tem placa, tem história. Você entra no canteiro de obra, você vai vendo placa. Cuidado com o degrau. Cuidado com o corrimão. Cuidado, use capacete, use bota. O tempo todo um aviso ali. Cuidado ao andar pelo corredor. Cuidado com materiais pontudos. Então você vai entendendo ali que ali tem um histórico. Então, nas construtoras maiores, tem todo um procedimento, até por questões legais, né? Tem uma equipe, geralmente tem uma equipe por trás para poder desenvolver, cuidar, analisar dados, informações, porque tudo que traz prejuízo, seja humano, seja financeiro, ele precisa ser mitigado, ele precisa ser reduzido até o ponto de zerar. Mas quando a gente vai descendo um pouco a escala da construção civil, vai entrando nas obras particulares, é onde a coisa começa a ficar um pouco mais underground. Porque geralmente o cara que está executando não tem vínculo empregatício nenhum com quem está contratando. Muitas vezes ele subcontrata para alguém com menos ainda vínculo. E aí você entra na obra, você vê o cara de chinelo, sem camiseta, o cara com uma maquita cortando, né? Uma serra mármore, né? O nome certo do equipamento, uma serra mármore ali, sem óculos de proteção. Sem protetor auditivo? Nenhum. Mas eu não gosto de usar, porque o EPI ele é incômodo, né? Ele incomoda as pessoas. Incomoda até o ponto dele perder um sentido ali. O que incomoda mais, né? É usar o EPI ou é perder a audição depois, né? Pensar nisso. Né? E as pessoas... Mas também é legal porque em obras pequenas eu já cheguei e vi as pessoas trabalhando com luva, capacete, protetor auricular, sem ninguém ter que pedir. Porque não, é minha saúde. Por quê? Porque ele entendeu. Sim. Exato. Né? Então, assim, essa escala de tamanho de obra é muito... Até porque obras particulares a gente não tem dados, não tem informações, a gente tem números, né? Tava até conversando um pouco antes de começar sobre os números da construção civil. A gente consegue mitigar a cadeia produtiva ali registrada, que tem os cadastros corretos, tem as fichas de EPI. Mas agora, obras particulares, onde moram a maioria das pessoas atuando,
né, informalmente, é onde mora o risco. Então é até legal para quem está pensando em construir, para quem está pensando em fazer um tipo de trabalho, tomar cuidado com o que está acontecendo na sua obra. Não só o construtor, mas o cliente final também. Pera aí, a minha obra, o que está acontecendo na minha obra? Será que eu quero um colaborador acidentado? Será que eu quero um óbito dentro da construção? Ficar com essa responsabilidade, né? É pesado. É muito. Então precisa tomar cuidado. Legal. E você? Ainda é uma preocupação muito grande, porque o que a gente vê bastante, como você falou, existe uma diferença das grandes construtoras, onde já tem uma estrutura, né, relacionada a parte, tem um programa bem estruturado, implantado, traz esse trabalho de conscientização, e também tem os pequenos construtores, ou as pequenas construtoras, que ainda não tem uma cultura de segurança ali enraizada, né? E aí onde a gente, quando faz uma visita em obra, como você está falando, vai, né, principalmente quando é uma obra particular, é onde você vê improvisações. Em todos, você entra, todos os cenários, parte do andaime montado, não tem ele por completo, não tem uma ancoragem no andaime. Você entrou obra Mia, né? Gato Mia. Pega um equipamento, uma serra circular, ele já tira a proteção, porque teoricamente, tirando a proteção vai mais rápido, então para ganhar tempo acaba tirando a proteção. Às vezes por falta de informação, talvez, mas ainda para os profissionais de segurança, a gente ainda vê uma grande preocupação com relação à parte da construção civil, justamente pelo número de improvisações que a gente vê. E a gente vê, né? Eu andando em algumas obras aí também, às vezes até obra que tá na rua, né, que você tá passando ali, eventualmente nem é um cliente nosso ali, mas você vê, né, a obra acontecendo, e aí tem lá uma estrutura de andaime, só os painéis, e em vez do piso metálico tem lá uma bela tábua para as pessoas trabalharem em cima, aquela tábua que já tá envergada, e o colaborador tá lá em cima trabalhando numa altura ali de 3, 4, 5 metros de altura, e eu olho aquilo e falo, meu Deus, né? Será que ele tem noção do risco que ele tá correndo, que é a vida dele que tá ali em risco, né? E esse colaborador, ele tá mais exposto ao risco, porque provavelmente ele não tem registro, ele não tem respaldo de qualquer seguradora, nada do tipo. Então, se ele se acidenta, ele vai ficar em casa sem trabalhar. Sem trabalhar, a vítima é a mais prejudicada, né? E a gente vê a falta de preocupação mesmo. A falta, eu falo até com relação à parte da percepção de risco, quando a gente estava falando da autoconfiança, né? É onde, quando tudo se torna muito normal, né? Então, eles não têm a percepção do risco que ele está exposto. Então, às vezes, a gente passa numa rua, tá lá numa marquise, fazendo uma marquise de alguma fachada de alguma loja, alguma coisa, e aí a gente vê tudo improvisado, né? A gente que é de segurança ou que já trabalha numa empresa onde já tem isso estruturado, é diferente o olhar. Né, de quem trabalha isso de forma informal, né? Sim. E aí é onde a gente liga o alerta. E onde tem muitos acidentes sem registro, né? Que a gente tá falando dos números que são registrados, mas ainda tem uma grande dificuldade na parte nessa estatística, não entra essa parte que é informal. E o que tem de causa principal por acidentes hoje nas obras, na visão de vocês? Quais são as principais causas aí? Eu acho que, em primeiro lugar, a queda de altura. Eu acho que queda isso de altura. Que é onde a queda de altura, choque elétrico, eu acho que é a maior causa de morte em construção. E aí tem essa questão que são causas de morte, e tem a má utilização de equipamentos, aí vem a maior parte dos afastamentos. A improvisação, vem a parte dos afastamentos, mas nem todos levam à morte, né? Mas sim, a queda de altura e também os choques elétricos é a maior As principais causas. As principais. E você, acho Felipe? Que cai muito na questão também. O colaborador, ele sempre está preocupado em entregar um serviço rápido, bem feito, às vezes não bem feito, mas rápido, né? A questão do prazo acaba sendo a principal meta. Atropelando ali, né? Atropelando. Então, falta dele parar e identificar quais são os riscos, né, envolvidos. É a famosa APT, né? Permissão de trabalho, né? Por que isso é tão importante em grandes corporações? Por que precisa alguém ali identificar? Eu preciso de alguém autorizar o meu trabalho. Não, você precisa que alguém entenda os riscos envolvidos para que você trabalhe. E te oriente, né? Te oriente da melhor maneira. Se ele tiver essa mentalidade em serviços pequenos,
né? Por que eu falo muito da serra mármore? Porque é uma ferramenta que eu, particularmente na minha casa, eu não gosto de usar. É uma ferramenta que ela tem uma rotação muito alta e eu já presenciei acidentes e eu já vi histórias de colaboradores que aposentado, o cara passou a vida inteira sentando no piso e cortou um dedo depois de aposentado. Por quê? Porque, vou só cortar aqui rapidinho, não vou usar o equipamento, não vou tomar o cuidado e pum, o dedo foi embora. Sem EPI. E os seres humanos, eles pensam assim, dessa vez não vai acontecer, né? Eu acho que é por isso que vem o excesso. Aí, dessa vez não vai acontecer. Comigo não, né? Então, começa a fazer de forma improvisada. Serra mármore também é uma das que geralmente as pessoas tiram a proteção, né? Para poder utilizar de forma mais rápida. Ali. Isso. Coloca o disco de corte de madeira. Outro tipo de improvisação também. Uma serra circular tem uma rotação baixa. Serra mármore é 15.000 RPM. Você está falando de uma rotação. Imagina aquilo pegando um nó na madeira mais duro, né? Ou um prego ali dentro. Como aquela ponta, aquela vide da serra vai voar. Vai atingir uma velocidade que ele vai furar qualquer proteção. Com certeza. Então, muito cuidado. E quando a gente fala de legislação, Maria, o que a gente tem aí em relação às NRs? Quais são as NRs que a gente tem que se aprofundar, estudar, tirar certificação para ter mais segurança nas obras? A NR18 é uma que trata especificamente de construção civil, onde tem alguns itens que os demais segmentos também acabam seguindo, né? A NR18, ela estabelece alguns requisitos mínimos, onde estabelece alguns pontos que, desde o início da obra, de como manter um canteiro, por exemplo, uma área de vivência. Então, ela que determina alguns requisitos básicos, né? Para que a construção seja mais segura e organizada. Então, a NR18. A NR35, né, na parte de trabalho em altura, é onde também ela traz ali a parte do planejamento, como a gente tinha falado antes. Então, no planejamento é onde a gente identifica onde cabe um andaime, o que é necessário. Aqui nessa área não cabe um andaime, precisa de uma plataforma elevatória. Então, é nesse planejamento onde é identificado os meios seguros que aquela atividade pode ser feita. Né? E como eu falei antes, no planejamento é onde a gente prevê os riscos. E prevendo os riscos, a gente consegue identificar quais as ações e fazer uma atividade com segurança. Então, são duas normas assim bem básicas que cabe aí nos pontos em que a gente está comentando. Legal. E isso faz parte do planejamento de obra também, né? Entender se o pessoal que está trabalhando ali tem o conhecimento dessas NRs, né? Que a Maria falou, né, Felipe? E é sempre interessante a gente deixar claro que, principalmente para profissionais, quem tem CREA é quem responde. CREA, CAL, qualquer registro em qualquer órgão, ele vai responder. Então, hoje, uma obra particular, a gente comentou muito da negligência nas obras particulares. O cara, ele vai lá, o alvará de construção, aprova na prefeitura, entrega para o cliente e nunca mais vai na obra. Porém, o nó, ele é responsável pelo que está sendo executado na obra. Não diretamente, existem riscos diretos e indiretos, que eu acho que não vem o caso de entrar nessa parte legislativa. Mas ele tem responsabilidade em si. Então, mesmo ali numa obra pequena, como numa obra grande, quem tem registro tem que ter cuidado. Porque ele vai responder, seja criminalmente, seja civilmente. Ele tem responsabilidade, porque depois que der um processo, né, quem senta na frente do capa preta é o cara do CREA. Ele precisa resolver, ele precisa responder o porquê. Não adianta você falar, mas eu falei e ninguém seguiu. Mas cadê o documento? Cadê o registro? Então, é um alerta aos profissionais envolvidos na obra. Você não tem um título só para você dar carteirada nos lugares. Você tem um título, seja qual for, de responsabilidade. Você tem um órgão por trás de você, fiscalizador, que vai fiscalizar o exercício da sua profissão. Hoje a gente tem um CREA, que faz as fiscalizações. Então, tem toda ali uma cadeia de órgãos que vai estar em cima. Então, por isso que as pessoas precisam entender que o risco ele não parte só ali da execução da atividade, parte do responsável lá em cima. Desde o dono da construtora até a mão de obra que está executando ali diretamente. E
assim, a gente tem que entender que como responsável ali pela obra, isso não é só na construção civil, né? Em qualquer setor, essas pessoas que têm, né, o CREA, que são ali os responsáveis, têm que ter esse olhar de duplo cheque para ver mesmo se o colaborador se ele tem essa cultura, se ele está entendendo da importância de usar, né, um EPI, de ter uma certificação, de ter um curso. Porque as pessoas, às vezes, elas vão, né? Tudo bem, ele não tá vendo aqui, então deixa eu fazer desse jeito aqui mesmo, né? E aí, ali que vai acontecer um acidente, né? Quando a gente fala de EPI, quais são os principais EPIs aí que a gente vai ver na construção civil? O que é indispensável aí? É claro que existem trabalhos e trabalhos dentro da construção civil, mas o que a gente mais vê e que é mais necessário aí para os trabalhos? Bom, existem os EPIs que são básicos para você entrar dentro de um canteiro de obra, né? Que são os básicos, são capacete, jugular, óculos de proteção, bota de segurança e luva, dependendo da atividade que você for executar. E aí tem os específicos, que depende da atividade em que a pessoa vai realizar. Então, se vai trabalhar em altura, o que é necessário, né? Então, para trabalhar em altura, eu preciso de cinto de segurança, como talabarte, pontos de ancoragem, para que eu faça a ancoragem desse talabarte. Então, depende da atividade em que vai ser realizada, né? O equipamento que vai ser utilizado, mas existem os básicos e os específicos de acordo com os riscos. Uhum. E se você puder detalhar um pouquinho mais em relação ao que cada um protege aí, para o pessoal entender bem, né? Então, quando a gente fala de capacete, de algum objeto que esteja em altura, que possa atingir. Isso, que a gente fala que são proteção de objetos projetados. Então, na obra é obrigatório o uso do capacete, porque a qualquer momento pode ter a projeção de algum objeto. O óculos também, né? Tem alguns detritos quando a gente entra dentro do canteiro de obras. Então, como está havendo várias atividades simultâneas, então existe a necessidade onde protege os olhos. Dependendo do que está sendo usado, tem questão de ruído, onde é necessário usar o protetor auditivo, né? Que eu não comentei antes, mas ele pode ser um básico, depende da questão do ruído. Uhum. A bota de segurança, ela tem para proteção dos pés, e aí tem algumas específicas para questões de obra, onde protege de algum prego, alguma coisa que fica solto, não onde a gente passa, que é comum, prego no chão ali. Exatamente. E as luvas, aí depende, né? Se você tá fazendo uma movimentação com tijolos ou blocos, então existe uma luva específica que é para risco mecânico, que pode ser de vaqueta, pode ser de raspa, depende. Tem também, se você vai estar trabalhando com água, está trabalhando com uma betoneira, com cimento, aí existe a luva de proteção para esses produtos químicos e umidade, que aí entra nitrílica, então depende do produto que você está utilizando. Que mais? O cinto de segurança, que, claro, depende muito. Até tem uma discussão em algum dos nossos canais, que é a utilização do cinto de segurança e os pontos de ancoragem, né? Em que local que eu devo ancorar o meu cinto? Depende do que você está utilizando. Sim. Então, se você está usando uma plataforma elevatória, você tem que ancorar naqueles pontos que é determinados pelo fabricante. Sim. Se você está usando um andaime, daí tem que ter linha de vida, né? Uhum. E aí onde você deve colocar o ideal que seja acima da cabeça. Então, muda de acordo com o que você está utilizando. Sim. E a gente comentou agora há pouco sobre algumas pessoas ainda não utilizarem os EPIs, né? Que incomoda e tal. Esse é o principal causa aí, que o pessoal falando, não vou usar o EPI, você acha que é isso, Felipe? Incomoda, então deixa eu tirar aqui rapidinho o meu óculos, o meu capacete, e depois, quando aparecer alguém, eu coloco de novo. Vou pôr só quando o engenheiro chegar na obra. Quando o técnico de segurança passar. Maria Gama tá chegando. Vou usar isso. E às vezes a gente fala de acidentes graves, mas já imaginou você cortar uma mão, cortar uma perna, uma faísca, uma fagulha vindo no seu olho? A gente tá falando de pequenos acidentes também, que talvez seja na grande maioria. Uhum. Né? Tem os mais graves, até fatais. A gente tá falando de acidentes pequenos que poderiam ser evitados, simplesmente com um cuidado básico. Então, o cara ele precisa entender, né? E deve ter aqueles também que você não tem ali de imediato. A gente estava falando agora há pouco do protetor auricular. Você talvez não vai perder a audição ali
Na primeira vez que está usando um equipamento. Mas o uso prolongado é uma coisa que talvez você não está percebendo e aí chega uma hora que você fala, uau, né? A perda auditiva, ela é a longo prazo, né? Então, não é a não ser que você fique exposto a um ruído de impacto, assim, muito intenso. Sim. Mas é a longo prazo. Então, todos os dias um pouquinho, não utilizando, ou com o passar dos anos, você vai perdendo. Você começa a falar alto, né? A pessoa fala de longe. Televisão cada vez mais alta em casa, né? Mais alto é o quê? Legal, a gente falou dos EPs que são super importantes. Eu queria entrar agora no tema dos equipamentos propriamente ditos, né? Então, a gente falou de tecnologia, que a construção civil ainda precisa evoluir muito em tecnologia, assim como em segurança também, né? Mas a gente já tem uma boa dose de tecnologia que todo ano chega no Brasil através de equipamentos mais modernos, equipamentos importados, né? Na Loxam mesmo, boa parte dos equipamentos que a gente tem são equipamentos que vêm dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, que já vem com uma tecnologia embarcada bastante alta que vai ajudar na construção civil, né? Na segurança. Que tipo de equipamento que você vê, Felipe, que ajuda mais aí na segurança? Você falou de rompedor, falou de serra-mármore, mas quando a gente fala aí de plataformas, geradores, compressores, rolos, o que você vê que ajuda bem aí na hora de segurança da obra? Eu acredito sim que hoje, né, principalmente a construção civil, tem muita questão da ergonomia de trabalho. Muitas das vezes o operador chega ali com seus 50, 60 anos com a coluna extremamente fraturada em diversos pontos, porque ele simplesmente adotou uma postura a vida inteira de trabalho. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, ninguém mais quer pegar peso, ninguém mais quer trabalhar como burro de carga, literalmente falando. E é uma cultura que ela tá evoluindo no Brasil, graças a Deus. Então você tem um equipamento, por exemplo, um compactador, esse mecanizado, que é um robozinho que vai andando, tem até... O rolo pé de carneiro. Ele é muito interessante porque você tá controlando ele de longe. Ele tá fazendo compactação, tá trazendo qualidade e até segurança para você. Hoje você ter uma plataforma elevatória dentro da obra para executar um trabalho de troca de uma lâmpada num alto, né? Você fazer um serviço em altura. Um galpão. Um galpão. Qualquer serviço, pintura, acabamento, revestimento. Isso tudo vai trazer, não só a longo prazo, mas imediato ali traz um benefício para quem está construindo. E essa tecnologia pensando no trabalhador, né, de não onerar ele, é o que eu acho que um dos avanços que está acontecendo. Sim. E é uma tecnologia, como eu falei, lá nos países de fora o pessoal não quer mais pegar peso justamente por conta de proteger. A gente fala de saúde. Hoje a gente vive uma era das pessoas discutindo saúde, né? Longevidade, tudo mais. Então, porque você pode trabalhar com construção civil, mas pode trabalhar com segurança. Sim. A gente até mesmo teve na obra, né, a mini retro, né, a mini escavadeira, um equipamento compacto, traz uma agilidade dentro da obra, fora que o operador ele tá ali dentro totalmente seguro. Né? Ele está executando um trabalho, ele não tem um risco, por exemplo, se ele está cavando na mão, lesionar, né, as costas, algo do tipo. Então ele tem um equipamento, a mecânica ela precisa ajudar, a gente não tem que atrapalhar. Estava falando esses dias, você falou do compactador, tem o rolo, pé de carneiro, né? Com a operação à distância, né? Então você consegue operar com controle remoto. De repente você precisa compactar alguma área que tem algum risco ali, de repente uma encosta, soterramento, por exemplo, isso exatamente. Aí você põe o equipamento lá, controla a distância. O próprio compactador sapinho, né, o de percussão, que se você vai fazer isso com aquele soquete de obra, aquele pilão, né, você vai desgastar o seu operador, você tem o risco ali de uma lesão de coluna, né, entre outras tantas. Enquanto o compactador ele opera e o equipamento é moderno, tem uma série o desenho dele foi feito para uma ergonomia melhor, né? Então a gente tem uma série de ganhos. E produtividade, né? Além da segurança, você vai fazer a compactação muito mais rápida, você vai trocar a lâmpada do galpão, como você falou, muito mais rápido, né? Antes, como era usado muito questão de andaimes, é onde tem o tempo para erguer o andaime, para fazer os ajustes, depois desmontar. Então, é um tempo que se ganha com uma plataforma, por exemplo, né? Sim. Daí facilita muito e sendo que é muito mais seguro para a operação, dependendo, lógico, onde pode ser aplicado, né? Então, eu acho que eu vejo um ganho de produtividade e também na questão de segurança, essa troca, né, do andaime para a plataforma. Você já viu situação com rompedor em obra, Felipe? Esses dias a gente estava andando aqui por São José mesmo e estava ainda
colaborador com um ponteiro, né? Numa obra em rua mesmo, batendo lá com a marreta no ponteiro para quebrar ali um pedaço de meio fio. O risco de bater aquela marreta na mão, enquanto você tem um rompedor que vai resolver aquilo ali, vai fazer de maneira mais confortável, muito mais rápido, né? E você tem equipamento de diversos tamanhos, né? A gente tem um rompedor de 7 kg, 15 kg, né? Você tem rompedores pequenininhos que você vai, né? E às vezes a pessoa, mas é caro. Vai lá, aluga equipamento um dia, uma diária daquele equipamento, vai agilizar o seu serviço, vai facilitar tudo envolvido. Hoje em dia, até essa questão de locação de equipamento é um negócio muito interessante. Não só para quem está fazendo obra grande, né? As pessoas falam, isso aí é só para construtora, essa plataforma é só para construtora grande. Entenda os custos. Tudo que é alugado, que você aluga, você não vai comprar o equipamento, você não vai pagar milhões no equipamento, que tem um custo alto. Você vai ter ele somente pelo período de uso. E pode ser por um dia, inclusive. Pode ser por um dia. Eu mesmo fui fazer um serviço em casa, tinha que descascar uma parede. Eu pensei no martelete, assim, eu com martelete, eu falei, não vou. Fui lá, aluguei o equipamento, paguei 100, 150 reais na diária, não lembro. Fiz ali metade do tempo, agilizei o serviço, né? Garanti que minha coluna ficasse em dia e fiz. E agilidade, né? Agilidade. Porque pra pessoa é bem diferente você tá batendo ali do que utilizando um martelete, um rompedor, que é muito mais rápido, né? A gente agora há pouco falou aí sobre os acidentes em altura, né? A Maria comentou que a gente tem um índice bem alto aí de acidentes em altura, né? Em construção civil. A gente puxou alguns dados e 40% do total de acidentes são em altura dentro da construção civil. Então é muito significativo, né? Por que o pessoal, ainda na visão de vocês, continua fazendo essas adaptações aí com o andaime? É custo? É uma falsa sensação de que está economizando e aí pega um andaime em vez de pegar uma plataforma? Ou se vai alugar o andaime, que também pode ser alugado, aluga o conjunto completo com todos os painéis, piso, guarda-corpo. É só essa questão de custo mesmo? Olha, eu acho que é muito mais cultural. Cultural ainda. Tenho quase certeza que é cultural. Porque o custo, quando você compara custo, você não pode falar, a tábua custa X e o equipamento vai custar 2X. Mas na tábua, você vai fazer em muito mais tempo. Então, se você começa a ter aquela cultura de equipamento, de faça você mesmo, né? Faça você mesmo. Como que eu posso melhorar aqui a atividade? Né? O trabalho em altura, ele é muito delicado porque tem gente que morre de medo de altura. Eu nunca tive muito problema com altura quando eu tô num ambiente controlado. Tô com cinto, já trabalhei em balancinho, em andaime, mas sempre quando eu tô ancorado, tô com uma sensação de segurança. Só que essa sensação de segurança, ela tem que ter um respaldo técnico, né? Um trava-queda, o próprio equipamento, a própria manutenção do equipamento também. Não adianta você ter um balancinho ali todo sucateado, surrado, sem qualquer item de segurança, né? E eu lembro que um dos balancinhos, uma vez que eu entrei numa obra, tava com o sistema de freio, ele tava destravado. Tinha um sistema ali de freio e ele tava desativado, porque, mas ficava ruim para puxar. Eu falei, como assim? Você tá tirando a única coisa que pode segurar se eu cair? Não, mas não vai cair. Eu falei, beleza, você tá apostando com a minha vida? Eu falei, não, cara, não vou subir nisso aí. Sim. Ou o equipamento tá funcionando 100%, né? Ou ele não tá funcionando. Tanto que eu acho que todos os trabalhos em alturas, ele tem várias camadas de proteção. Você nunca pode depender apenas de um item de proteção. Aí se negligencia, rapidinho, vou fazer um acabamento rapidinho. Sexta-feira, 3h55 da tarde, 4 horas, tô indo embora. Imagina, aqueles 5 minutos... São os horários onde mais acontecem os acidentes. No final de expediente. A pessoa relaxa mais. Aí tá como tá próximo do final do expediente, aí vai de qualquer forma. Tem que pegar o cinto de segurança para fazer. Não, vai ser em ele mesmo, né? E aí onde acaba acontecendo os acidentes. Eu vejo dos dois lados. Eu vejo a questão cultural, mas eu também vejo a questão de custo. Quando a gente oferece andaime, né? Aí tem as peças e tal, mas quando a gente começa a fazer o montante, aí a gente vê a diferença. Não, mas eu só quero só isso aqui mesmo, não precisa ser atendendo a NR18, não, vai ser só dessa forma, porque o meu orçamento tá curto. Então, eu vejo a questão de custo também relacionada a isso. Só que se você for ver no final, o barato sai caro, né? Porque se você usa um andaime de forma irregular, né, inadequada,
é onde você tem um grande custo se alguém se machucar, um grande peso aí se alguém se machucar ou até mesmo perder a vida, né? E aí assim, você pergunta se ele fala, né, meu orçamento não tá curto, no seu orçamento aí tem os custos de hospital depois, né, de medicamento, porque você tá correndo risco, tá assumindo esse risco. E a questão da responsabilidade, né, porque se você tá colocando alguém para trabalhar e não tá dando condições seguras para ele trabalhar, então você tem essa questão da responsabilidade, você vai responder civil e criminalmente. Exatamente. Então muitos não pensam dessa forma, né? A pessoa pensa no imediatismo, né, pessoal? Não, eu preciso executar essa tarefa a qualquer custo, né? Mas é qualquer custo mesmo? Você tem certeza que é qualquer custo? Se eu falar que esse custo é a sua vida, pergunta pro seu filho lá na sua casa se ele vai concordar com essa premissa. Sim. A gente precisa... Por isso que em muitas palestras o pessoal realmente chama no emocional, que é onde a pessoa vai sentir. Ela vai entender a importância daquilo. Aí você começa a ver custos de maneira separada, né? Custo e valor são coisas muito distintas. Sim. Né? Então, até que ponto o investimento nisso vale a pena? Se não fosse tão importante, não haveria tanto investimento em segurança do trabalho nas grandes indústrias. A própria indústria tem protocolos de segurança muito rigoroso por conta de histórico. Não é porque alguém chegou e falou o que eu quero fazer. É histórico. Muita gente morreu para que a empresa entendesse e tivesse parâmetros legais para cobrar. Tomar atitudes, né? Tomar atitudes. Nenhum procedimento interno é por acaso, né? Então, tem um histórico ali por trás, onde a empresa define um procedimento interno baseado no histórico, né? Aprendeu na dor, digamos assim, e aí onde ela coloca procedimentos internos. Muito bem. Bom, a gente falou, então, de NR, a gente falou de EPI, a gente falou de treinamento, a gente falou de equipamento, mas que a gente pode atuar aí para evitar os acidentes? O que, além disso tudo que a gente já falou, existem ações no dia a dia, ações práticas que a gente pode orientar e sugerir para quem está assistindo a gente? Quais são essas ações aí na visão de vocês? A gente falou de DDS, né? Faz parte do programa de conscientização, o DDS. Então, eu acho uma ferramenta super importante. Só para o pessoal entender qual que é a sigla? É Diálogo Diário de Segurança. Então, falar um pouquinho de segurança todos os dias faz parte do programa de conscientização. Isso é importantíssimo. E é um momento de interação, né? Onde a gente planta a sementinha ali, né? Hoje, a NR1 ela já fala do diálogo de segurança. Não necessariamente do diálogo diário, mas ela fala sobre IDS, né? Que é o diálogo de segurança. Por quê? Porque é uma ferramenta extremamente importante e que complementa esse programa de conscientização. Eu acho que um dos itens principais é a questão da orientação, como o Felipe estava falando, de explicar o porquê. Eu acho que essa é importantíssima. Eles precisam saber o porquê que aquilo dali está sendo orientado. Se está utilizando um equipamento, o porquê que existe as proteções do equipamento, por que não pode ser burlado o sistema de segurança dos equipamentos. Isso faz parte de NR12 também, né? Então, isso é importante, é a pessoa entender o porquê e o que pode acontecer se ele não seguir. Então, eu acho que vai muito do programa de conscientização, mas como eu falei no início, não é porque a gente ensina que as pessoas vão aprender. Então, ele precisa ser sensibilizados e com o passar do tempo, ele vai se conscientizando, né? Eu acho que é um dos pontos principais. Eu acho que o diálogo, ele é sempre a primeira etapa. A primeira etapa. Aí, agora, se a gente for falar com gestores, né? Quem é gestor de qualquer nível hierárquico em qualquer empresa, você dialoga, você explica, você mostra, você ensina, você treina. É a sua obrigação treinar, fazer o seu funcionário entender. A partir do momento que você cumpriu essas etapas e você está identificando um problema, você precisa prever que ali vai gerar um acidente. É estatística. Eu tenho uma curva, uma rodovia extremamente perigosa, ela vai ter 100 acidentes por ano. Se eu intervenho, faço uma obra ali que reduz o risco, esses acidentes caem pela metade, 50. E é isso que acontece, vai reduzindo o risco. Quanto mais chance, mais vai acontecer.
Sim. Então você vai mitigando isso para que não aconteça. Até chegar no ponto de você notificar, de você demitir, de você realmente tomar medidas cabíveis. Antes de você desligar um colaborador que não colabora com a segurança, do que você manter ele, porque se o cara se machucar, você vai responder de alguma maneira, você vai. Por mais que você tenha todo ali documentado, você vai ter que dar explicação, você vai ter que provar para os órgãos públicos que você fez a sua parte. Mas isso já aconteceu. Então, aí o acidente já aconteceu. E muitas das vezes o acidente acontece não é nem com o cara que não quer seguir, é com uma outra pessoa que estava interligada com ele. Então, precisa entender os caminhos para reduzir risco. Reduz risco que você reduz acidente. Sim. Uma coisa interessante que ele falou com relação à liderança. Então, essa é para os gestores, né? Para os gestores entenderem que a gente lidera pelo exemplo. Então, tem a questão do dialogar com a equipe e tal, mas se eu dialogo, se eu falo alguma coisa e eu não coloco isso em prática, já dificilmente um dos meus subordinados vão colocar isso em prática. Então, eu falo. Então, se eu falo, olha, você tem que usar óculos de proteção, mas eu não uso óculos de proteção, dificilmente a pessoa que ouviu vai colocar em prática, se não vê colocando. Então, não é o espelho ali, né? Então, a gente lidera pelo exemplo. Isso é uma coisa importante. Uma técnica de segurança, estava numa obra, e o dono da obra, ele visitava a obra 2 vezes no dia, de manhã e à tarde. Era religiosamente de manhã à tarde ele ia na obra. Andava no almoxarifado, sem capacete, sem bota. Chegou um dia que ela falou assim, você não entra na obra se não pôr EPI. Eu, como assim? Eu sou o dono da obra. Eu acho que foi a Maria quando trabalhou nesse lugar aí. Foi muito bom, porque ela chegou, ela peitou mesmo assim, ele assim, falou, não, você vai pôr EPI. Pô, aqui é a obra. Se você não quiser pôr, eu vou te notificar. Mas eu sou doido, não vai dar em nada. Não vai dar sim, porque você vai estar ciente se acontecer um risco. Você vai responder por isso. Claro. Aí ele começou a andar de capacete e bota. Sim. Né? Então, assim, realmente a liderança, ela precisa vir. Não tem exceção, né? Acho que o recado é esse, não existe exceção. Desde da pessoa que tá ali todo dia na obra, fazendo um trabalho pontual ou recorrente, até o engenheiro, o dono da obra, enfim, todo mundo tem que respeitar. Principalmente, eu acho que se você é um gestor, você é o primeiro, é assim que se faz. Eu trabalhei com um gestor, né, no shopping que eu trabalhava, e quando ele delegava uma atividade, é interessante, ele pedia alguma coisa pra gente, e a gente já sabia que se a gente não fizesse, daqui a 10 minutos ele tava fazendo. E era muito interessante, porque com o passar dos anos você ia entendendo, então você ia pegando um ritmo de urgência dos trabalhos. Só não, passou, deixa eu pelo menos ir ver o que é e fazer, porque senão daqui a 5 minutos ele tá fazendo. Eu falei, e aí? Não, mas já resolvi. Bom, a gente falou aí da questão do DDS, pode ser DSS também, né? Pode ser DSS. Se for semanal, né? O S aí é o de semanal. Em relação ao equipamento, vocês enxergam um risco também em equipamentos sem manutenção adequada para a segurança do operador? Porque isso é uma coisa que a gente cobra muito todos os dias, né, de todos os nossos técnicos, todas as nossas oficinas, mas infelizmente a gente às vezes se depara com alguma situação no mercado de equipamento sem manutenção adequada, né? O que isso traz de risco ali para um colaborador que está utilizando um equipamento que foi liberado sem uma manutenção adequada? Eu acho que assim, você andaria num carro que não troca o óleo, faz 50 mil quilômetros, você andaria num carro que nunca abriu o capô, não trocou a pastilha de freio. Trocou a pastilha de freio. Por que você usaria um equipamento que não tem manutenção? Equipamento é mecânica. Sistema hidráulico, sistema elétrico, sistema... qualquer coisa do seu componente, até a parte mecatrônica da coisa, precisa ter a manutenção, precisa estar em funcionamento. Imagina uma plataforma... Eu já aluguei plataforma de 40 metros de altura que travou com o colaborador lá em cima. Aí trocou a plataforma, a outra travou de... Imagina... 40 metros, o colaborador lá em cima, travado lá em cima. E assim, uma coisa é ele trabalhando com o equipamento funcionando. Outra coisa é ele ilhado lá em cima, 40 metros, balançando. Chegando no final do dia com aquele vento e balança, o equipamento balança. Imagina ele ali sem saber se ele ia conseguir descer ou não. Imagina um risco. Então você precisa realmente contar com colaboradores que tenham essa política de manutenção. Não só tem a política na hora de te vender o produto, mas que você abra o equipamento. É até legal que eu tive na Loxam, a gente abriu alguns equipamentos e você vê as etiquetas de identificação, você vê que não foi só feito o serviço, ele foi identificado. Quando foi feito, foi registrado. Então a gente pega a indústria, por exemplo, de aviação. Por que hoje se voar de avião é tão seguro? Não é por acaso, porque os controles de qualidade são rigorosos. Então se a gente pega isso e traz para o ambiente da construção dos equipamentos alugados,
você vai mitigar problemas seríssimos. Sim. E a gente vê plano de manutenção também. Plano de manutenção. É assim, é uma obrigação, né, das locadoras, né, ter o plano de manutenção, seguir o plano de manutenção preventiva e corretiva, se necessário. A gente tem a obrigação de entregar um equipamento com qualidade de liberação e de funcionamento, porque isso vai trazer segurança para o nosso cliente, né? Então, nós temos essa obrigação. E quem recebe o equipamento também deve identificar isso. Isso é super importante. Na hora do funcionamento, na hora da entrega técnica, identificar a manutenção foi feita, quanto que foi feita. Quando a gente pega um carro alugado, por exemplo, a gente verifica lá alguns itens, né, de segurança. Então, é a mesma coisa com o equipamento. Então, a gente fala muito dos equipamentos que são necessários operadores, né? Então, é obrigatório dar uma olhada antes, conferir isso antes, para ter segurança na hora da operação. Legal. Esses equipamentos, plataformas, é interessante o pessoal entender que ele tem um registro de horas, né? Assim como o odômetro do carro, ele tem ali um relógio que conta as horas trabalhadas dele. Então, ele sempre vai ter um plano de manutenção em cima daquilo. Então, se você recebe o equipamento na sua obra, vê que é um equipamento que ele já foi rodado muito, já trabalhou muito, identifique se a manutenção foi feita, se está correta, se tem registro. Principalmente registro, né? Eu acho que é o mais importante. O que foi feito, eu acho que é importante. Inspeção visual também. Visual. Ver se o sistema, as proteções de segurança estão funcionando, isso é importantíssimo a gente checar antes, na hora da entrega técnica. Sim. Isso tudo pra gente tentar diminuir, né? E tem que ser uma busca constante aí pelo acidente zero, né? Acho que tem que ser uma busca de todos. A gente tem alguns dados aí de 742 mil acidentes de trabalho por ano. É muita coisa, né? No Brasil. Então, todas essas dicas e essas orientações que a gente trouxe aqui vão ajudar, né, a contribuir aí na busca do acidente zero. Né? Acho que esse é o principal.Sim. Legal, falamos bastante, a hora passou rápido aí, a gente já tá aí com bastante tempo de podcast. Eu queria pedir para vocês uma mensagem final. O que vocês deixariam de mensagem para quem está assistindo? Qual que é o principal foco aí quando a pessoa realmente está ali precisando melhorar, né, a sua segurança em obra, ter esse olhar mais cirúrgico ali mesmo, né, no que ela tem que trabalhar, tem que cuidar? Acho que o seu principal recurso é a sua saúde e a sua vida, né? E lembrar que você vai viver bastante, né? Hoje, você com 20 anos é uma coisa, com 30 anos a dor nas costas começa a vir, com 40 anos você já tá com o cabelo branco, com 50 anos você já não tem a mesma disposição. Então, por que não aumentar esse período, né? Você ter qualidade de vida. Então, se você se lesiona numa operação, você pode carregar uma sequela pro resto da vida. Seja física, seja auditiva, visual, pode perder um sentido. Então, é muito importante a pessoa ter aquela sensibilidade de risco. Né? Peraí, eu vou fazer essa atividade, o que envolve essa atividade? Como que eu posso me resguardar? Sim. Eu preciso fazer, beleza, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter o meu salário, preciso. Mas o que eu posso fazer para que eu continue com saúde todos os dias? Né? Eu preciso ter esse olhar de prevenção mesmo, porque a melhor coisa é essa cultura, é não acontecer. Não adianta, depois que acontecer, eu me aposento. Mas você vai se aposentar sem uma perna, sem um braço, inválido. Então, assim, vale a pena isso? Vale a pena você pensar dessa maneira? Eu sempre digo assim que a gente trabalhar a percepção, é o perceber, né? Onde você está, o que tem à sua volta ali, que essa é a parte mais difícil hoje em dia com a tecnologia. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de estar na presença. Então, às vezes a gente tá aqui, mas tá pensando no que, sei lá, no que tá acontecendo, no que tá faltando, tem alguma coisa para fazer, o que eu vou fazer depois, e a gente não enxerga o que tá acontecendo naquele momento. Então, acho que segurança é muito isso. É perceber, é ter a percepção do que está ali, do que você vai fazer, do que você precisa, como ele tá falando. Se eu vou fazer isso, o que eu preciso, né? Então, essa percepção vai te ajudar a fazer qualquer coisa, seja na área de trabalho, no lazer, enfim, você vai conseguir fazer com segurança,
Mas é perceber, é estar na presença. Eu acho que essa é a parte mais difícil hoje em dia e é uma coisa que a gente precisa se policiar o tempo todo, né? E aí, se a gente perceber e a gente saber o que vai fazer, identificar o que você precisa, pode ter certeza que vai realizar com segurança e preservando a vida. Sim. E também vai ter um link com a cultura de segurança, Exato. né? Sempre acho que a gente vai acabar voltando nisso, né? De não ser alguma coisa só pontual, né? Você, de fato, tem esse olhar, essa cultura de segurança o tempo inteiro, né? Sim. Legal. Bom, queria agradecer vocês. Obrigado, Maria. Muito bom. Acho que só ensinamento valioso. Quero te agradecer e a gente já deixa agendada aí uma próxima, já está convidada para uma próxima. Eu que agradeço, adorei a experiência. Muito bom. Felipe, obrigado mais uma vez também. A gente está à disposição também quando precisar dos equipamentos lá para as obras. E está convidado aí já de antemão para um próximo episódio também. Foi muito legal, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com a Maria. É bem interessante esses bate-papo, porque essa é a realidade, né? A gente traz aqui a realidade da obra, a gente quer ter qualidade e a gente quer mostrar um pouco do nosso dia a dia, né? E muito obrigado mesmo, tá? E com certeza, já tive na Loxam lá, a gente bateu um papo bem legal, né? E precisando, com certeza, e vou precisar, com certeza. Maravilha. E a você que nos acompanhou até agora, agradeço sua atenção, sua audiência. Espero que você tenha gostado desse episódio do podcast Papo de Mestre. Um abraço, até a próxima.